Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 57 de janeiro de 2025. Agora são 11 horas e 29 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora. Deixa seu like, inscreva-se e torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, sexta-feira nublada, abafada. Última sexta-feira, graças a Deus, do mês de janeiro de 2025. Significa que amanhã vai melhorar? Não, amanhã não vai melhorar. Mas eu acredito, e só acredito, que a partir de segunda-feira, 5h88, para levar para onde? Monte Cristo, pegar onde? Anjo Passuelo. Não vamos começar com 5h88, né? Senão a primeira perna vai ser só de 5h88. Acredito que a partir de segunda-feira normalizar não vai. Vai demorar ainda. Pelo menos até depois do carnaval para normalizar. Mas eu acho que já vai dar uma melhorada na demanda. Se bem que corrida não falta, né? Corrida não falta. O que falta é vergonha na cara do estagiário. Enfim, eu recusei uma aqui que é daquelas corridas que eu digo que dá pra fazer, mas essa não dá pra fazer. 29 pila pro Hospital Conceição, lá na Zona Norte, 16 km. Até aí tudo bem, né? Por que não vai fazer, Daniel? Podia buscar 6,4 km lá no Belém Velho, Major Tito. 11 minutos estava dando pelo aplicativo do estagiário. Daí não, né? Daí não, vamos combinar. Buscar 6,4 km. Não, nem pensar. E a segunda chamada foi essa 5h88 que eu recusei agora falando com vocês. Ou seja, as duas primeiras já recusaram com sucesso. Começando exatamente do jeito que eu não gosto. Não faço isso, procuro não fazer isso, na verdade. Porque sim, eu acredito que quando tu tá iniciando uma jornada de trabalho, já nessa motivação, Daniel, puta que pariu, o algoritmo entende. Se tu aceitar ali no começo, tu tá afim. E o contrário eu acredito também. Se tu recusar, ele vai ver que tu não tá afim. Então vai te tirar da lista, vai tirar da prioridade, não vai te dar preferência. Patati patatá. Vamos lá, hoje então Planeta Atlântida, no litoral norte gaúcho, no município de Xangri-Lá. Deve dar uma debandada geral, principalmente nos jovens, durante todo o dia de hoje. Quem já não tá lá, né? Os meus filhos, por exemplo, Felipe e Rafael, junto com sua mãe, estão em deslocamento para lá. Eles vão curtir o Planeta Atlântida nesse final de semana. E eu tô salvo dessa engeada, pelo menos dessa vez. Eu fui selecionado o motorista da rodada e não vou precisar. Fui sorteado o motorista da rodada e não vou precisar participar dessa engeada. Sim, porque eu acho uma engeada trabalhar lá na praia em qualquer circunstância. Mas no Planeta Atlântida talvez seja a maior das engeadas. Por quê? Muito motorista, principalmente os novatos, eu fui desses. Me joguei pro litoral, sexta-feira de manhã, acho que na primeira temporada eu tava lá pra trabalhar. Pensando que ia ter um monte de gente, pensando que ia ter um monte de viagem, pensando que ia ganhar dinheiro, Deus, motoristas tudo vão. E o que essa gurizada tá fazendo lá? Ó, 9 pila pra onde? Pra Avenida Copacabana, 4,2 km, ok, vamos dar. Bora buscar a Paloma lá na João Solomone. Buscar 6 minutos, 5. Já atualizou aqui 5 minutos para levar pra Copacabana na Tristeza. 9 pila, 4,2 km. Sobre o planeta, então, para finalizar esse assunto. Finalizar não, mas pelo menos nesse take. Todo mundo vai para lá, é a gurizada que tá lá. Só pensa em outra coisa, que é o Planeta Atlântida. Eles não ficam dando bandinha e tal. E vai todo mundo pro planeta ali no final da tarde, começo da noite. E entre, 8 da noite e a hora que termina, lá para as 2 da manhã, quando começa o pessoal, saiu o pessoal os primeiros, os mais velhos e tal, não tem nada para fazer na cidade. E tem 200 mil motoristas vazios, ociosos, entupindo esquinas e estacionamento de farmácias. Ou tô errado?
E a única forma de tu ter de conseguir corrida, se tu quiser trabalhar nesse momento, é rodando. E às vezes por mais de 30 minutos, para às vezes pegar uma corridinha de 5,88. Eu passei por isso o ano passado. Eu fui porque eu fui levar o Rafael. Ele não conseguiu carona, não conseguiu hospedagem com os amigos. Então eu fui, me comprometi com ele, tinha dado de Natal os ingressos. E fomos para sexta-feira de tarde. Deixei ele no planeta e trabalhei até a hora que ele saiu. E daí, na sexta-feira, sei lá, fiz 150, 200 reais, um absurdo. Daí saímos, fomos para casa da minha tia lá em Arroio do Sal, dormimos, descansamos, passamos o dia de sábado, foi bom, tudo certo, fizemos um churrasquinho e tal. E 6 horas, 7 horas da tarde do sábado, levei ele de volta pro planeta. E tudo de novo, trabalhei até ele na hora que ele sair. Que ele saiu da festa. E daí eu voltei direto para Porto Alegre. Voltamos, no caso, né? 5h30, 6 horas da manhã a gente estava aqui já. E... enfim, não rende o serviço. Agora, para quem vai trabalhar na saída dessas festas, que é um público que eu fujo como o diabo da cruz, pode ser que seja uma boa demanda, pode ser que seja um bom trabalho, né? Mas daí tem que saber se posicionar bem direitinho para não cair em tranqueira. Tem que tomar cuidado para não pegar a gurizadinha tudo enlouquecida com aquele skate de merda que eles ficam tomando a noite inteira. Enfim, né? Então é um trabalho que eu fujo, não gosto de fazer, com bêbado, com vucu-vucu, com tranqueira, com... Nada disso me atrai, nada disso me motiva. Principalmente o preço que pago pelas corridas, né? Então é isso, falei sobre o Planeta Atlântico, a minha experiência. O ano passado, em 2 dias somados, eu fechei 450 reais. Tudo bem, não trabalhei 12 horas, nem 10 horas nos 2 dias, em cada um dos dias, no caso. Mas mesmo assim não justificou. Eu deveria ter voltado para casa da minha tia, tomado um trago com eles e só buscado o Rafael na hora da saída. Mas isso aí é um assunto que ficou. Então tá, estamos chegando aqui já, pegando para buscar Paloma, para minha primeira viagem do dia, aqui da Vila Nova, em direção à Avenida Copacabana, ali na Tristeza. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Esse take é só pra quem é da Zona Sul e conhece aqui a Zona Sul de Porto Alegre. Vocês sabiam desse beco aqui da Copacabana? Depois que passa ali a ruazinha Cássio de Medeiros, tem um trechinho que tem uma vila, um amontoado de casas aqui desse lado aqui. À frente, onde vocês estavam vendo o matinho. Esse condomínio aí é aquele condomínio que mora todo mundo, que tem frente para Maçô e lado para Cássio de Medeiros. E esse bequinho aqui da Copacabana, ó, que começa atrás do Desco, de verdade, ali, ó, ali adiante. Isso aí só vale, claro, quem não conhece Porto Alegre, não faz sentido eu estar falando isso. Mas é curioso porque é um trechinho. Agora eu queria mostrar para vocês o outro beco que tem por aqui, que sai lá em cima na Rondon. Não lembro onde é. Eu sei que tem um dos becos aqui que tu entra numa rosinha de terra e sai lá em cima na Rondon. Mas agora não vou fazer isso porque eu já estou indo buscar a Patrícia, minha segunda corrida do dia. Pegar 1.6 km, 6 minutos tá dando, lá na Lândia de Moura, para levar lá para Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, por 15 pilinhas, e me colocar de vez já dentro do edredom. Não sei se eu falei, se eu não falei, eu esqueci, mas eu acho que a demanda vai ser boa hoje, viu, pessoal? Porque o fato do Planeta Atlântida dar uma demandada nos passageiros, mas dá uma demandada nos motoristas também. Esses mesmos novatos que eu falei que estão tudo ansiosos lá na Paraguaçu agora esperando corrida, estão fazendo falta, ou farão falta de alguma maneira aqui em Porto Alegre. Então acho que hoje vai ser uma boa demanda, não sei se vai ser um bom preço, não sei se vamos ganhar dinheiro com isso, mas acho que vai ser uma boa demanda em Porto Alegre, porque deve faltar motorista, penso eu. Vamos ver ao longo do dia, né? É só um sentimento que eu estou dividindo com vocês, uma experiência de outros anos. Eu falei de uma que eu fui, foi ano passado, foi no começo também. Eu acho que nos 2 ou 3 primeiros anos que eu sou Uber, desde que eu sou Uber,
eu trabalhei no Planeta Atlântida e depois teve uns 2 ou 3 também que eu não trabalhei. E foram, pelo que eu lembro, bons finais de semana de trabalho. Por essa característica, né? Ausência de motorista. Tudo bem, às vezes você vai ter que buscar uma viagem mais longa, 3 km. Aí tu vai escolher, tu vai decidir se vale a pena não fazer aquela corrida. Mas não tem trânsito nenhum, cidade esvaziada. E se estiver bem colocado perto dos passageiros, né? E daí só não tem fórmula para isso, é só conhecendo a cidade mesmo, entendendo como é que ela funciona. Se estiver bem posicionado perto dos passageiros, sempre vai ter corrida. Enfim, já tô aqui, ainda faltam 870 metros. Olha a Kombi da água aqui da Zona Sul, ó. Kombizinha bonitinha, roda por todo o bairro, inclusive lá no Beco do Cafofo. De vez em quando ela passa lá oferecendo água. Na verdade não sei se é água ou se é material de limpeza que ela vende. Mas enfim, é uma combinha tradicional que tem aqui. O pessoal que mora e circula bastante por aqui conhece. Chegando ali, pegar a Patrícia, agora é Patrícia, antes era a Paloma. Por sinal, Paloma, que mau humor dessa mulher. Que mulher mau humor. Eu disse, bom dia senhora, tudo bem? Ela não respondeu nada. Eu disse, vamos lá na Copacabana, ela, isso mesmo. E deu, nada mais, né? Essa é a educação dos passageiros. Mas tô cagando pra isso, né? Pelo menos ela ficou muda e saiu calada, não me incomodou, não encheu meu saco. E estava pronta, disposta, esperando na frente da lojinha que ela me chamou. Só subir mais um pouquinho aqui a Gutierrez e depois pegar a esquerda ali na Lando de Moura e chegamos. Só para não passar batido. Ontem eu reclamei, fiz escarcel, gritaria, dedo no olho, girateta, por causa de uma nota 455 que eu recebi uma chamada, na verdade eu acabei não fazendo a corrida que a passageira não apareceu. E daí eu fui chamado a atenção por um colega. Escrito. Desculpe meu amigo, eu não vi teu nome. Pô Daniel, eu aprendi contigo desde não sei quando antes de ligar o aplicativo, eu já coloco o filtro na nota 4.8. Eu disse, putz, é verdade. Eu ensinei isso pra vocês. Ou pra ele, pelo menos, né? Ensinei não, né? Eu falei que eu fazia. Eu não vou pra JR nessa hora, não. 10 pila pra 7 quilômetros. Ensinei não, né? Eu comentei que eu fazia isso e ele resolveu adotar a prática. E eu parei de fazer isso na virada do ano, quando a demanda caiu drasticamente naquela semana ali entre Natal e Réveillon. Entre Réveillon e a primeira segunda-feira ali. Quando eu voltei ali, o primeiro dia que fui trabalhar em Porto Alegre, aquele dia, eu parei de fazer e ponto, né? Porque senão eu ia estar restringindo o número de corridas, que eram pouquíssimas, raras, às vezes. E daí eu comecei... Esqueci não, perdi a prática de fazer isso. De vez em quando eu pensava, se tem que filtrar. Disse, não vamos perder a oportunidade. Vai que vem uma viagem boa com 474. Eu faço, né? Daí agora nas últimas semanas eu comecei a perceber que eu não estava fazendo nenhuma corrida abaixo de 485, por exemplo. Pelos contextos, né? Tipo, eu não me motivava a fazer uma corrida se a nota era ruim. Porque também tá mal pago, enfim, né? Não vou deixar de fazer corrida boa por causa disso. E daí ontem aconteceu, tipo, por exemplo, se eu tivesse filtrado 4.8, não vinha essa 455, eu nem me envolvia. Cardiologia pegando a Praça Dom Feliciano, só tem que trocar de pista, vamos dar ali. Então tem que trocar de pista aqui na Coronel Vicente. Para pegar a direita eu preciso pegar a faixa da direita. Se eu quisesse sobrar a esquerda eu tinha que ficar na faixa da esquerda. São duas sinaleiras na mesma esquina, uma para cada lado. Agora são 12:30, vou pegar a Joyce aqui na Praça Dom Feliciano e levar para cardiologia. Mas só para concluir o assunto do filtro da nota, hoje então, lembrei disso quando liguei o aplicativo, filtrei 4.8, fiz 3 corridas até agora. Todas nota 1 e todos com muito para falar. A primeira eu já comentei, que era uma mala mal educada, não me respondeu o meu cumprimento de bom dia. A segunda vez escutando o Stories e jogando tigrinho no volume, todo o volume do celular dela o tempo inteiro. Depois da terceira vez que eu virei a cabeça para trás pra encarar ela e entender se... perdi a corrida. Ela tava lá na Independência lá. E se ela quiser vir, só que ela marcou aqui. Eu perdi porque eu tava falando com vocês, não vi o mapa, o PIN dela tá lá, ela marcou errado. Ela marcou bem na parada do bus, no Chácara das Pedras, aqui na Praça São Feliciano. Só que ela tá lá na Independência, naquela galeria lá do estacionamento. Você passou, estou indo aí. Não, eu não passei, eu vi onde tu marcou. Cadê ela? Não tô enxergando ninguém. Joyce.
É até melhor que eu esteja aqui, que daí eu já pego João Pessoa, é mais fácil chegar no cardiologia do que fazer todo o retorno lá. Se eu fosse ao contrário pela Zadaranha. Ó, colega aí, não sei quem é. Voyage branco, final H92. Um abraço pra ti, meu bruxo. A segunda passageira então vinha no Stories, no Tigrinho, aquela coisa toda, gritaria naquele celular. Depois da terceira vez que eu olhei pra trás pra tipo, meio que questionar: é isso mesmo? Sem falar nada, só olhava assim. Eu baixei o som, desliguei meu som pra ver se ela se fragava. E não se fragou. E continua escutando esse negocinho dela. Essa foi a segunda passageira. A terceira veio trabalhando, indo pra praia, toda bronzeada, loira, bonita, com chapelão de beira de praia desse tamanho, falando com o chefe dela no home office. Não, porque eu tô no home office, moço. Vou atravessar a sinaleira. Mas eu não tô te enxergando, tia. Tá vindo uma moça apressada aqui. É ela mesmo, deixa eu desligar pra mostrar pra ela o mapa. Uma que não sabe mexer no aplicativo, pediu o lugar errado. Larguei no cardiologia, tô com espera no cardiologia. Ela vai vindo se arrastando ali com uma cara de braba. Oi, bom dia, Vera. Isso. Eu achei que a senhora estivesse aqui no cardiologia. Apareceu pra mim que a senhora estava aqui. Não, eu tava na emergência. Ah, tá, é que apareceu aqui na portaria principal. Deu tudo certo, então a senhora me enxergou. Enxerguei. Eu vi passando ali. Não, eu tava vindo pra cá. Vamos ali no Zafra de Higienópolis, Jana? Isso. Muito bem. Só pra concluir o raciocínio, quinta corrida, quinta mulher. Isso nada a ver, isso aí é aleatório. Esquece essa informação. Quinta corrida, filtrado 4.8. Quarta mala. Sabe o que significa? Porque sou eu. Só pode ser, né, tia? Tava falando da terceira lá, que era uma loira aguada, bonitona a mulher. Trabalhando no home office, pediu pra baixar o som, não sei o que, falava alto com o chefe dela, depois veio se justificar, sextou, moço, estamos indo pra praia, vai ter que dar um godô no chefe. Meu Deus do céu, tia. Meio-dia, tô com isso, já no meu carro. E daí peguei a senhorinha que me encontrou na Praça Dom Feliciano pra levar lá pro cardiologia, tudo certo. Ela foi até mim, porque marcou errado, eu fui errado, não prestei atenção no mapa. Na verdade eu fui pro ponto de embarque que estava marcado no mapa, mas eu não prestei atenção no PIN dela que estava no outro lado. Poderia ter me antecipado, né? Mas enfim, deu tudo certo. Ela correu atrás de mim e veio rezando o tempo inteiro. Toda a viagemzinha de 7 minutos ali na João Pessoa, ela não tem um tercinho na mão assim rezando. E daí peguei essa senhora aqui completamente desorientada. Eu acho que é funcionária do Zafre, porque ela pediu que eu deixasse no segundo andar aqui do estacionamento do Zafre Higienópolis, num fundo assim que eu nunca tinha ido. Deve ser funcionária. Ela não foi pro supermercado. Imagino que tenha sido algum tipo de escritório, alguma coisa assim. Mas completamente. Ou seja, nota 4.8 serve pra porra nenhuma se não estiver disposto com os passageiros. E hoje eu não tô disposto. Infelizmente, 12h50. Imagina se ela contar o. Ah, chegou. Eu tava parado na frente dela e tocou na frente, no outro lado da rua. Bom dia, Yara. Isso, bom dia. Tudo bom, senhor? Não contava com a minha astúcia, né? Cheguei rápido demais. Eu tava estacionado aqui, senhora. Não, eu vi que era. Aqui na frente? Sim, eu tava aqui nessa parada aqui, porque eu larguei no Zafari. E daí não tocou, eu fiquei esperando. A dona Yara tá indo pro Guatemi agora, vai querer carona, né? Eu vou esperar um pouquinho e vai tocar a corrida dela. Ó, ali no Guatemi então, senhora? Show de bola. Me dá um exemplo. Cala a boca, Rafael. Vou mostrar pra vocês um cruzamento que eu evito como se não houvesse amanhã. 8 pilas pra onde? Otávio Rocha não. Muito pouco. Arthur Rocha com Anitta Garibaldi. Eu só passo nele se eu largar nessa quadra aqui, por exemplo. Tô sem chamada por enquanto. Aqui o grande problema não é nem o fato da Anitta Garibaldi ser preferencial 10,80 para Guilherme Michel, não, 6 km. Não é nem o fato da Arthur Rocha não ser. O grande problema não está acontecendo agora. O grande problema são as SUVs que ficam paradas nessa esquina aqui, ó, e não conseguem, né, Moisés? Ficam, por vezes, R$ 9,90 Comfort para buscar ali para levar para lá. Vamos dar. Pra falar bem a verdade, eu não mostrei porra nenhuma, né, tia? Não, vamos combinar.
deixa pra fazer isso num dia de movimentado, na tarde de quinta-feira, no mês de abril, por exemplo. Vocês vão ver o que é atravessar ou acessar a Anitta Garibaldi pela Arthur Rocha. Esse take não valeu pra porra nenhuma. Buscar a Viviane na Freire Alemão pra levar pra Clínica Dominique. Não apareceu o endereço. Só Clínica Dominique. 9 pila de Comfort. Eu não vi a quilometragem, mas deve ser nas redondezas, né? Não deve passar de 3 km essa viagem. 3. Comfort, não deve passar de 3 km essa viagem. E, enfim, não dá. E depois eu mostro onde. Depois eu mostro onde eu fui. Ou não. Eu chego. Ah, não falei o horário, né? Meu estagiário, meu produtor, tá dizendo, Daniel, tem que falar o horário. 15 para as 2 da tarde. Pra variar, estão cagando pra mim, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Uma coisa que eu acho um fato muito curioso, já falei diversas vezes. Por vezes tu tá andando em ruas em zona nobre, como é a Freire Alemão, e do Neida tem uma casinha assim, ó. Aqui, ó. Tudo bem, esse prédio não é nem tão espetacular assim, nem este outro. Mas olha a casinha que tem de madeira do lado desses 2 prédios, ó. Ah, não vai dar zoom aqui, tia? Estão vendo ali? Uma casinha de madeira no meio de uma zona nobre. Na própria Freire Alemão, lá na lomba, lá em cima, um pouquinho antes do Antônio Parreiras, quem tá subindo, tem uma casinha assim também, caindo os pedaços, abandonada de fato, ela estava abandonada. E do lado de um baita de um prédio gigantesco, de milionário. E eu tô aqui esperando a Viviane. Já vamos cancelar, não queria cancelar essa corridinha, porque 9 pilas de Comfort, tô numa promoção. Acho que eu não comentei a semana inteira, né? Tem que fazer 70 corridas. Estou aqui. Ah, então ela deve ter marcado o endereço errado. Mais uma que não consegue no Mezense. Mais uma que não sabe brincar. Mais uma que não deveria descer pro play. Enfim, eu tô numa promoção para fazer 70 corridas, ganhar 180 pilinhas. Deve faltar umas 15 nesse momento. Queria fechar hoje, para fechar um número bonito no dia de uma sexta-feira, né? Fazer uns 500, 600 reais com esse bônus, né? Porque deixar bem claro isso. Mas enfim, dessas corridinhas curtinhas, rápidas, dentro da região de alta demanda, elas somam, aumentam o contador rápido, né? Então eu não queria perder essa corrida, pelo jeito ela não vai vir. Ela mandou mensagem dizendo que está aqui. Aqui ela não está. Então ela deve estar em outro lugar, ela deve ter marcado errado o endereço. Eu vou ter que cancelar e partir para a próxima. Ok, entendi. Boa, gente finíssima, o Zarpa. Vou colocar lá no Insta agora, eu printei. Perguntei, cara, curioso teu nome, do que se trata. Ele disse, é meu apelido. Tá bom. Eletricista. Perguntou como é que tá as coisas. Eu dei a real pra ele, disse, dá uma merda. E ele disse, pra mim também. Quem que tu é? Eletricista? O que tem a ver? Teu serviço é aquela coisa, tipo, estourou deu BO na rede, tem que resolver, não dá pra ficar esperando. Pois é, exatamente isso. Enfim, conversinha, né, de autônomos, entre aspas. Não, entre aspas não, de autônomos. Cada um passando seus perrengues. E eu falei pra ele, não aguento mais, janeiro não termina nunca. Daí ele desceu agora assim, feliz ano novo amanhã então. Feliz ano novo, que venha um ano novo. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês. Feliz ano novo pra ti também. Marilu, botava ovo pela cloaca. Lembra essa musiquinha que era Camisa de Vênus? Eu tinha uma galinha que se chamava Sarali. Como é que era? Acho que era Camisa de Vênus, não sei. Anos 80, na minha infância. Marilu, vou buscar agora aqui na Miguel Tosse, levar lá pra Jardim Ipu, bola na rede. Só pra não passar batido, Fábio Siqueira. Lembra que eu tava mais cedo na Praça Dom Feliciano, parado esperando a moça lá, perdida? Passou um Voyage branco, me buzinou. Final H92, se eu não me engano. Depois ele mandou uma mensagem no Insta, era eu, não sei o que. E agora passou de novo. Tava aqui na Dona Laura esperando essa chamada. Tocou assim, ó, Monsalve. É Monsalve? Ah, parecido com Monsalve, desculpa. Não é o Monsalve? Que loucura! Fábio Siqueira passou por mim agora na hora, me buzinou de novo, então um abraço pra ele. Tá me seguindo. Esse é seguidor de verdade. Onde volta é o Fábio Siqueira atrás. Começar a cuidar agora. Voyage branco, Fábio Siqueira. Abraço, meu bruxo, mudar. Alerta para cenas repugnantes. Vou mostrar então. Não pretendo, na verdade, fazer cenas repugnantes, mas é que eu lembrei agora, assim como que vai a merda.
dessa frasezinha que alguém um dia me disse sobre esse momento esse quadro do canal, né? Enfim, e daí eu queria aproveitar já de partida, dar as boas-vindas pro mais novo membro inscrito membro do canal Diário de um Uber, mais um apoiador do canal. Valeu pela parceria, Wagner Oliveira. Inscreveu-se entre ontem e hoje. Eu acho que até que foi hoje de manhã. Eu não mostrei ontem pra vocês, né? Uma maminha cebolada que eu fiz na panela quarta-feira, assim como quem vai a merda. Teve um cara que me disse lá no Instagram que eu errei, que eu cozinhei, que não é carne selada, ficou cozida, e a cebola não é caramelizada, é cozida. Mas quem disse que eu estava fazendo uma carne selada ou que uma cebola caramelizada? Eu achei tão invasivo aquele comentário, sabe? Poderia estar ruim, eu diria tá terrível, mas não tá gostoso. De verdade tá gostoso. Cara, se deu trabalho dizer errou, deveria ter colocado não sei o que, colocado. Cara, não, mas eu me exponho, né? Eu me exponho a minha vida pessoal, minha comida. Tem mais que escutar esse tipo de merda mesmo. Faz parte do processo, tá, Daniel? Faz parte do processo. Então, tudo certo e nada resolvido. Então, valeu, obrigadão, amigão. Wagner Oliveira, mais um inscrito, mais um membro no canal Diário de um Uber. Agora só falta você. Ainda aqui no Morro Santana, Rua José Bento Correia, Jardim Ipu, na verdade, onde eu deixei a Marilu. Hashtag dica só que não do diário de hoje. Recebi a mensagem do estagiário agora, lembrando que eu ainda não ativei o código, né, pra forçar que todas as viagens tenham código, enfim. Não, eu não ativei, nunca vou ativar. Acontece, né? Por quê? Porque é um tempo desnecessário que tu perde ali na hora de iniciar a corrida. Passageiro, se eu ativar, a maioria dos passageiros não vai entender do que se trata, porque a maioria não sabe. Os que ativam e deixam ativado ali e tal são os mais ligados, mais antenados. Normalmente já vem com um código na ponta da língua. Às vezes esquecem isso também. Mas enfim, eu nunca vou ativar isso aí. Mas eu lembrei de uma situação de um passageiro, um motorista aplicativo que eu carreguei. Não, há pouco tempo atrás. Eu até falei dele aqui no dia, não lembro o nome dele agora. E ele me falou, naquela ocasião eu não quis compartilhar com vocês, porque eu achei tão sei lá o que, a ideia dele, que ele compartilhou comigo e não chamava macete de macete, tá? Isso não é um macete, pra mim, na minha opinião, isso aí é uma perda de tempo do tamanho do trem. Bem coisa de novato. Apesar dele não ser novato, ele estava 3 ou 4 anos como motorista aplicativo, só que ele só trabalhava de noite. Ele tinha um emprego fixo e trabalhava de noite. Nós conversando sobre as corridas e tal. Ele largou essa pra mim. Já sabe do novo Bizu? Bizu? Eu escuto Bizu desde a época do quartel. Do novo Bizu e tal, não sei o que. Pra aumentar a tua taxa de aceitação, acho. Pra tu voltar a ser diamante. Não sei o que. Existe um Bizu pra aumentar a taxa de aceitação, pra ser diamante. Não sei o que, pra voltar a ser Uber Pro diamante. Mas pra quê? Pra que ser Uber Pro diamante? Ele me olhou assim: como assim? Pra ser Uber Pro diamante. Eu disse: tá, beleza, não vamos entrar no mérito do Uber Pro diamante. Qual é o novo Bizu? Me explica, me conta. Não, o negócio é o seguinte. E prestem atenção na ideia que ele, não sei de onde tirou da cabeça dele,
Porque na minha opinião, só pode dar merda a curto, não vou nem dizer a médio prazo, a curto prazo pode dar merda pra ele. Olha a técnica. Não façam isso, por favor. Ele ativou a porra do Uber código, então todas as corridas que ele recebe tem que colocar o código. Então o que ele faz? Ele aceita todas as corridas que tocam pra ele. Com isso a aceitação dele vai ser 100%, certo? Só que tem algumas corridas que ele não quer fazer, porque é mão paga, porque tá longe pra buscar, porque o lugar é ruim, aquela coisa toda. Só que ele aceita e gosta das corridas. O que ele faz? Ele inicia a corrida antes de se deslocar e coloca o código errado 4 vezes, segundo ele 4 vezes. Depois de 4 vezes a corrida é cancelada pelo aplicativo e não conta como cancelamento pra ti. Cara, eu achei disso uma pobreza de raciocínio e um perigo que tu tá dando pro estagiário. Tu acha que ele não percebe isso? Que tu tá iniciando a corrida fora sem ter se desmovimentado ainda por cima. O cara não se movimentava e iniciava a corrida. Tentava, na verdade, né? E errava código. Ele fazia isso toda hora. Eu só engoli aquilo ali e disse, cara, eu não uso isso. Deixa se ferrar, se quiser se ferrar, que se ferre. Porque isso aí, na minha opinião, tá? Pode ser que tu tenha adorado a ideia. Vou fazer isso agora, vou aumentar minha taxa de aceitação e você Uber Pro Diamante. O problema é teu. Não tô te dando essa dica, é uma dica só que não do diário. Não faça isso. A minha dica é, não faça isso. Não mexa no aplicativo de forma a tentar burlá-lo. Porque isso aí é burlar. Tu iniciou a corrida sem se movimentar. Porra! Tu acha que o aplicativo não vê isso aí? É claro que ele vai ver. Pode ser que dure uma semana, 2, 3, 5 semanas, 1 mês, 6 meses, mas no momento ele vai te fuder. Talvez não dê bola no primeiro momento porque ele não tá mexendo no bolso, não tá mexendo no dinheiro dele, do estagiário no caso. O estagiário não perde nada com isso, só o passageiro. O passageiro que teve a viagem aceita por ti e tu cancelou depois, sei lá, 1 minuto, ele perdeu 2 minutos da vida dele. Isso aí o estagiário tá de olho também. Enfim. Resolvi falar agora assim como quem vai a merda. No dia que o cara me contou isso aí eu achei tão absurdo. Não vamos dividir com os guris. Não vale a pena. Olha só, fofoca, tá? Só pra fofocar. E passa tempo. Não façam isso, por favor. Liguei o X e pá, tocou na mesma hora. Quase que simultaneamente. Mas ainda tem 3 colheradas. Uma. Ultraje a rigor, tá? Já teve 2 comentários lá no Insta. Eu coloquei lá no storiezinho. Lá no stories, aquele takezinho que eu fiz antes da Marilu. Achei engraçado, sabe? Quando eu acho engraçado eu coloco 2. Já tiveram 2 comentários. Ultraje a rigor. 13h30. 3. Tem gente que diz que faz mal comendo no carro. E posso confessar uma coisa pra vocês? Deve fazer mesmo. E meia. Em quase 47 anos de idade, que eu completo agora no próximo 24 de abril. Tudo bem, desde minha vida adulta, então há 27 anos de idade, considerar que eu parei de crescer por volta dos 20 anos de idade. Desde os 27 anos de idade, eu nunca estive tão gordo, pesado na minha vida. Essa é uma informação. Eu me pesei outro dia no Zafra e levei um susto. Por conta disso, eu só como agora, que nem vocês viram. Tomei café de manhã, 2 torradinhas, minha rotina. De vez em quando eu faço omelete, mas em geral é 2 torradinhas e você parou sim, já estou em movimento.
E depois de noite, quando eu chego em casa, normalmente eu faço um lanche. Um sanduíche, um hambúrguerzinho rapidinho, aqueles só pão e carne. Enfim, coisa rápida assim. Ou seja, nada saudável e tudo com carboidrato, enfim. E ainda por cima, como sentado, não me levanto, não me movimento. Então sim, faz muito mal comer no carro. Isso não é piada, tá? Tô falando seríssimo. Tô compartilhando com vocês assim. Nunca estive tão gordo na minha vida. E isso começou a me preocupar. Até muito pouco tempo atrás, nunca me preocupei com isso. Enquanto empregado, empresa fixa, aquela coisa toda, CLT, que eu tinha plano de saúde, por diversas oportunidades fiz check-ups e tal. E sempre meus índices ali, as coisas lá, essas coisas que tu tira do sangue, lá tu fica vendo aquelas tabelinhas lá, sempre foram bons. Inclusive o colesterol ruim era bom, né? O colesterol ruim, meu índice era bom. E o colesterol bom, meu índice era bom também. Eu sempre fui pesado, grande, alto, barrigudo. Só que depois de Uber nunca mais fiz isso. E agora eu tô ganhando peso de verdade. Dor nas costas, joelho. Eu tô sentindo isso, de verdade. E já tô com quase 50 anos, né? Então tá na hora de começar a se preocupar. Posso pegar o GCPL? Posso passar por dentro do GCPL? Vão comigo? Ah, vai ficar longo esse vídeo, né? Tudo bem, depois desse take aqui eu vou dar mais pichada. Falar menos e trabalhar mais. Até porque já são 10 para as 3 da tarde e eu só tenho R$103. Essa corrida eu não falei para vocês, eu acho. Carla Cristina, ou Ana Cristina, pegar aqui na Amadeu Fagundes, aqui nos prédios do residencial Piratini, que tem aqui à esquerda, na Protásio Alves, e levar lá para a Avenida Farrapos 838. Deve ser ali na altura da Ramiro, por ali. Deve ser o posto da Ramiro, o posto da... por ali, naquela região ali. Farrapos com Ramiro. E 20 pila, 19,38 na verdade. E é isso. Comecei falando da Marilu, o traje a rigor, já comentei. E aí, estagiário, falta mais alguma coisa pra comentar com eles? Não é isso. Então tá. Já falei a hora. Bora de conta agora que tem um produtor aqui do meu lado. É isso que eu preciso. Na verdade, eu só preciso de uma rédea, sabe? Uma rédea. Não dá pra pegar o GCPL. O GCPL é antes da Amadeu, depois. Essa Protásio é impressionante, né? Não tem tempo pra ser trancada. Não tem época pra ser trancada. Dá pra pegar sim, dá pra pegar os GCPL. Aqui tem um supermercado daqui a 2 esquinas, que ele fica bem na esquina, que eu preciso atravessar a Protásio pra esquerda. E dá pra passar por dentro dele pra fazer o retorno na avenida ali. O pessoal do supermercado não gosta, né? Mas todo mundo faz. Eu defendo isso? Não, eu defendo. Só que eu também não tenho alternativa de retorno. Tem que andar mais uns 400 metros pra cima lá na Manuel Elias pra fazer o retorno e voltar ali tudo. E olha a quantidade de gente que mora nessa rua aqui, nesses condomínios. Então deveria ter um retorno melhor. Aliás, até tem, tu consegue fazer na outra rua ali, só que é um paralelepípedo dos anos 30. E é ruim, é terrível, né? Detalhe, esse tipo de retorno, se a IPTC pega, tu pode ser multado, sabia? É que nem fazer retorno em posto de gasolina, não pode. Na teoria tu não pode fazer isso. É como se tu estivesse andando em cima da calçada. Eles interpretam assim. Ou tô errado? Eu acho que é isso a interpretação deles. Trafegar em passeio público, qualquer coisa parecido. Então tome cuidado, tem alguns postos em Porto Alegre que se faz isso, né? Eu já mostrei pra vocês, inclusive. Mas se a IPTC tá ali, é um caminhão estragado aqui, ó. Se bem que se bobear não é nem estragado, é descarregando carne mesmo. Os guris não tem um minuto de sossego. Tá ali o rapaz, ó, voltou correndo pra pegar mais carne. Aí trancando toda a Protásio Alves. Foda, né? Esse é o supermercado que eu tô falando. Vamos ver aqui, original 4,99, coxa sobre coxa 9,98, leite LG litro 13,99, costela bovina 29,98. Eu acho que a costela tá boa o preço, o resto eu não consumo, então eu não sei.
Ó, esse rapaz, será que tá fazendo o retorno também? Não, acho que ele tá vindo no supermercado mesmo. Tá procurando vaga? Ou parece, pelo menos. Ó, e daí agora entrou um carro. Agora trancou tudo, agora piorou a situação. Não tem vaga, meu amigo, senão não adianta ficar aqui. Vai embora, vai-te embora. Vamos dar ali. Ó, viu? Não consegui vaga, vou ter que sair. Viu? Eu ia no estacionamento, eu ia comprar costela ali, R$29,98, vocês viram, né? Mas não tem vaga, eu vou ter que sair. Daí eu vou aproveitar e pegar a Ana Cristina. Vamos, tchê! Por que não vai, ô merda? Não tem ninguém na tua frente, a rua tá vazia. Aí, ó. Aí a gente faz o retorno aqui, ó. Pega essa sinaleira e a rua, meu destino é justamente do outro lado ali, a próxima à direita. Amadeu Fagundes de Oliveira, eu acho. E lá no final da rua, um dos blocos, eu não peguei o número, não sei se é na direita ou na esquerda, deve estar alguma coisa Cristina me aguardando para ir lá para a Avenida Farrapos, bairro Floresta, 4º distrito, sei lá. E vamos dar para cima deles e ferro nelas. Vamos lá, vai, Gaspar! Aí, ó, Bospiranga da Ramiro. Tá gravando? Bospiranga da Ramiro Cafarrapos, como eu falei antes. Como eu desconfiei antes, na verdade. 2 horas pegar um Blablacar para Torres. Aqui. E agora, José, o que eu faço? Me deu uma vontadezinha. Vou lá mijar primeiro. Aproveitar que tô no posto. Tem um banheiro que aqui só precisa descer, mija e já sai. Já tá tudo pronto, não tem que se envolver com ninguém. Só não sei se tá aberto lá. A porta é diferente. Depois que a gente reformaram esse banheiro aqui. Aqui do lado dessa caixa de gás que eu fiz minha reunião com... R$6,78 não me move. Acho que tá aberto ali. Vou mijar. Depois vamos ver o que eu faço ali. Coisa que é proibido fazer, mas eu vou fazer agora com vocês. Pra fugir desse posto aqui. Eu vou sair pelo VIP que tem do outro lado da rua. Lá na Gaspar Martins e pegar Cristóvão em direção. Ou não. Protásio 1890, buscar na Cristóvão. Vamos dar. No final vai dar certinho. Tem que buscar ali na Cristóvão, justamente no 508, bem na frente do shopping. Só que para fazer isso pela forma correta, eu deveria pegar a Ramiro à esquerda aqui, deixa eu só virar a câmera. Pegar a Ramiro à esquerda aqui até Voluntários, depois a Voluntários eu ia dobrar à direita lá e pegar a Gaspar Martins, que é a próxima rua. Só que eu posso simplesmente atravessar por dentro dos postos, no caso por dentro deste posto aqui, ó. E vou sair lá na Gaspar Martins, já esquina com a Farrapos. Lembrando, se a IPTC estiver aqui, eu sou multado por fazer isso, tá? Mas se o pessoal do posto não se importar, não impedir, não me bloquear e eu andar comportado como estou agora, não incomoda ninguém, tá? E vamos de boas, ó. Vai passar na boa, tranquilo ali, ó. Aquele Honda fazendo um retorno pelo posto, né? Ele vinha pela Farrapos, fez o retorno aqui, ó. E agora vai pegar a Gaspar Martins. Isso é um erro que todo mundo faz, muita gente faz, todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente faz. Mas é proibido. É passivo de multa isso, né? Mas às vezes os retornos da cidade não ajudam a gente. E a gente acaba fazendo esse tipo de argumento para ganhar um tempinho. Enfim, são 13h28 da tarde. O vídeo já deve estar com 2 horas agora, né? Vamos! Quer ganhar tempo, fica se enrolando na sinaleira. Boca aberta. Vou aqui pegar PAT, só isso, PAT, para levar para Protásio 18,90. 9 pilas a corrida, que viagem de merda. Agora que me dei conta, 18,90 lá na altura do... É depois do barranco, né, por cima. Bom, se bem que é só subir ali e pegar a Independência, deve estar vazia agora, vou lá, rasgo a Quintina, depois eu vou lá por cima, lá pela Ijuí, provavelmente. Ou pela... acho que provavelmente vou ter que subir em Ijuí e dobrar à direita na Protásio. Não tem outra que saia lá, né? Santos Neto, talvez a Santos Neto. Posso ir por dentro ali. Não vai ser tão demorado assim como eu estava imaginando. Enfim, já chegando aqui, ó, nessa brincadeira eu devo ter ganho aí uns 3 minutos no mínimo. E mais ou menos, eu acho que 1 quilômetro eu ganhei
por não ter feito o retorno lá pela Voluntários da Pátria. Enfim. Estou ver pensando agora, 20 para 5 da tarde, estou aqui na Alegrete, bem no miolo do bairro Petrópolis. Vazio o bairro Petrópolis, por sinal. Aqui, ó, um exemplo que eu tava falando mais cedo da casinha. Agora nem tinha visto estar numa casinha. Essa não é de madeira, mas é uma casinha que parou no tempo, literalmente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa só o velho passar. Se bem que o velho ilustra um pouco. Uma casinha, um casinho dos antigos lá no fundo, cheio de mato na frente, pelo jeito ainda mora gente ali. E aqui o bairro Petrópolis, né? Um pouquinho mais novo. Também não é um exemplo dos melhores, com os arranha-céus e tal. A ideia é do filme Up. Os mais antigos vão lembrar o vozinho que não queria vender a casinha dele. E daí fugiu dos balões, tá ligado? Tá ligado? Não tá ligado? Só eu que vi o filme Up? Não acredito, acho que tem mais gente que viu o filme Up, sim. Tudo nos bandos de mentirosos que nos fazendo aí. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu vinha vindo pra cá com essa viagem, aqui pra esse prédio aqui, com o casal mal educado, por sinal. Se tocar uma Saba eu vou. Saba, Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida. Sim, lá mesmo onde está acontecendo o planeta Atlântida. Se tocar uma Saba eu vou. Agora há pouco o colega mandou. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele falou que se a mulher dele descobre que ele faz essas coisas, ela tira ele dos aplicativos. Mas ele mandou um print direcionado pra Saba, né? Chulhando que tocasse pra lá. Eu normalmente não faria, conscientemente não faria isso hoje. Mas agora inconscientemente, se tocasse uma Saba, eu iria. Só que eu tô falando com vocês para o estagiário me escutar, só com o Comfort ligado. Se tocar uma Saba agora, com o Comfort, 130, 140 km, vai me pagar quase 300 pila, eu acho. Como tem tranqueira, vai ficar mais uma meia hora além do tempo e talvez eu ganhe mais uns 20, 30 pila. Assim, 300. Tira 100 da gasolina, tira 100 dos custos da viagem, e de volta e mais os pedágios. Ganhei 200. E depois eu volto como? Trabalho lá? Não, acabei de falar no começo do vídeo que não vale a pena trabalhar lá, né? Não, foi bom ter desmembrado essas informações na minha cabeça. Porque na pior das hipóteses, não. É provável, agora são 20 para 5, é provável que até... É provável, é só provável, não tem garantia de nada, que eu faça umas 200 pila até umas 10h30, 11 horas da noite. Tem que trabalhar para isso, né? Talvez eu não consiga, mas chego perto disso. Então pra que eu vou na praia rodar 240, 120 para ir, 140 para ir e depois sei lá como volto, trabalhar lá passando raiva pra fazer a mesma coisa em Porto Alegre? Sei lá, mas se tocasse uma Saba agora eu faria. Só pra não passar batido. Olha isso, pessoal, 6 horas da tarde, ser mais preciso, 6h12, Quintino vazia, que delícia, cara. O Jean mandou mensagem faz umas 2 horas dizendo que tava, evita voluntários, farrapos, tá tudo trancado, não sei o que tá acontecendo aqui. Eu sei ok, né? Registrei a informação, bingo. Passou meia hora, mandou mensagem, descobri porque tá tudo trancado, porque tem planeta Atlântida. Puta que pariu, que mundo que tá o Jean. Mas é que ele fez, não satisfeito, eu confirmei, realmente tem planeta Atlântida. Direcionou pra Torres. Cara, se eu soubesse ter direcionado pra Torres desde manhã, ainda tá a tempo. Direcionou pra Torres. Pegou uma corrida pra Guaíba, mas não pra Guaíba, quase em Camaquã. A viagem é tão longe que quase dá pra enxergar assim de longe a igreja de Camaquã. Tá indo agora, não sei que horas que ele vai chegar lá. Mas enfim, só pra não passar batido. Chegando aqui pegar a Aline agora pra levar ali pro Jardim Floresta, mais uma corridinha, 18 pilinhas. Os motoristas estão todos na freeway indo embora com os passageiros, deixaram a cidade vazia, mas deixaram alguns passageiros pra trás, graças a Deus. 20 para as 8 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Tô indo buscar aqui uma rua que eu já fui hoje, por sinal, José Bento Corrêa, onde eu almocei, onde eu levei a Marilu mais cedo, vocês lembram? Agora tô indo buscar Cláudia, pra
fazer uma viagem de 27 pilinhas, 12 km em direção ao Cais Mauá, Cais Embarcadero, Avenida Mauá 1050. Deve estar faltando motorista já, o estagiário já está abrindo a mão. E porque essa corrida aí tá bem paga, vamos combinar, né? Ainda mais tirando da periferia e levando para o centro histórico. Normalmente são as corridas que são mais baixos os valores, né? Enfim, tô cansado pra caramba. Faltam 3 Comfort para eu finalizar minha meta. Essa aqui é a X. E eu só vou fazer isso. Espero no máximo mais 1 hora depois que eu finalizar essa corrida lá no Cais. Vou estar no centro, eu acho que lá a demanda de Comfort vai estar tranquila. E depois vamos pra casa descansar, ver o planeta, curtir o planeta e... enfim, e descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Mas essa não é a finalização ainda do vídeo. Talvez seja a penúltima. E só pra não passar batido, o Jean chegou lá na puta que pariu, onde ele foi. Coloquei lá no Insta. Se quiser dar uma olhadinha. Ele já tá retornando agora pra Canudos, em Novo Hamburgo. Uma viagem de 50 km. É muita vontade, né? É muita vontade de se envolver com esses passageiros. De mobilete, como ele diz, como ele chama o carro dele. Mobilete pra cima, mobilete pra baixo, mobilete pra um lado e mobilete pro outro. Eu tô até trocando as letras. Mas teve um comentário, um colega, que mandou mais cedo no print que eu coloquei da ida dele pra Guaíba, né? Quase Camaquã. Quase Camaquã é exagero da minha parte, né? Vai ter gente dizendo, mas tô um pouquinho, Daniel, ainda tem Barra do Ribeiro e Tapes. Eu sei, tá? Não tô louco. Só quis dizer que era longe, não era no centro de Guaíba, era bem depois, a área rural. Mas o comentário que o colega colocou lá, que eu achei muito engraçado, que o Jean só pode estar pagando um tipo de promessa para fazer esse tipo de nojeira, ou então é um caixeiro viajante que nem o que tem 3 famílias. E faz sentido, né? O Jean deve ter uma família em cada cidade da GPA, e por isso que faz questão de fazer essas nojeiras. Vai e fica, né? Às vezes nem volta, pelo menos não me conta como é que voltou. Enfim, chegando aqui já pegar a passageira, levá-la lá pro Cais Embarcadero e depois só focar nas 3 últimas corridas de Comfort que eu preciso para fechar a promoção. Feito isso, vou passar dos 500, vou bater a meta que faz talvez pela primeira vez ou pela única vez no mês de janeiro, uma vez que esse é o último dia de janeiro, né? Então antes tarde do que mais tarde, né? Meio mascarado, uma meta mascarada porque tem um bônus, é verdade, mas o importante é o plim-plim na conta e nada mais. Feito. 25 para as 10 da noite, aqui na Cavalgada, a última corrida do Comfort. Peguei justamente para cá, para Cavalgada, onde eu deixei agora, lá do Bourbon Country. Abraço pro Volney, me abordou no posto que eu tava fumando cigarro antes de sair, antes de receber essa chamada. Volney, outro dia me encontrou no Birici também, deixou um valeu demais, inclusive. Obrigado, meu bruxo. Agora eu não tive oportunidade de te agradecer pessoalmente, mas eu lembrei que naquele dia, naquele vídeo daquele dia, tu deixou 2 pilinhas lá como forma de gratidão. Show de bola. Hashtag fica a dica. Então é isso, pra quem gosta de número, 33 corridas, 66 corridas aceitas, ou seja, minha taxa hoje foi de 50%, coisa linda, né? Talvez porque eu estivesse ou não com 4.8 fixado desde o início. Fechei sem o bônus R$407 em 196 km, ou seja, praticamente a mesma coisa que ontem. Eu quero só ver esse posto aqui, não aumentou ainda. Não, tá 599. Vou completar o tanque para me defender do aumento de amanhã. E porque domingo eu tenho que ir lá na praia, no aniversário do Felipe. E eu vou passar o dia com eles que estão lá, depois do planeta. Tem um churrasquinho, enfim. Então eu tenho que ter gasolina e eu vou completar agora pra... Bom amigo, completa de comum, por favor. Completar comum? Aham. Pra garantir o preço de hoje, que já tá 5,99, aqui era 5,89 eu acho, antes deles aumentarem antecipado, né? Mas ainda tá abaixo da maioria, que tá tudo 6,19 já na região central. Eu tava só no bico e só vi os Ipirangas da Zona Sul a 5,99.
E não lembro de mais algum que tenha ficado abaixo. Enfim, finalizei então. Agora eu vou pra casa assistir o Planeta Atlântida, bem tranquilo, descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.